para nós iniciarmos nossa aula. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos agradecer a Ti, ó Deus, por essa noite, pelo privilégio, Senhor, de estarmos juntos mais uma vez, ó Deus, para crescermos no conhecimento da Tua palavra. Eu quero, ó Deus, pedir a bênção do Senhor sobre nós, sobre a minha vida, naquilo que eu vou compartilhar, mas sobre a vida de cada um, Senhor, dos teus servos, ó Deus, que estão, ó Deus, por esse meio, aprendendo, sendo forjado, para melhor servir ao Senhor, Deus, onde o Senhor os tem plantado, Senhor. Nos abençoe que tudo quanto venhamos compartilhar, Senhor, durante todo esse curso, seja o teu nome engrandecido através das nossas vidas. É assim que nós oramos, com muita gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse material, o material dessa disciplina estará em breve disponível, eu creio que amanhã, não é, no site do seminário, para que vocês estejam aí, tenham em mãos o material, como também já aquilo que nós vamos propor para a avaliação. Mas antes de nós falarmos, eu quero apresentar para vocês a bibliografia, e dos livros que eu vou apresentar para vocês, alguns estão disponíveis em PDF, eu tenho, posso compartilhar com vocês. Então, um dos livros que nós vamos usar, não é O Reino de Deus através das Alianças de Deus. Esse é um dos textos ou dos livros base para essa matéria, sobre a teologia do Antigo e do Novo Testamento. Nós temos esse livro de Ralph Smith, que na parte introdutória nós vamos usar bastante, né? A teologia do Antigo Testamento, história, método e mensagem. É um outro livro que tem disponível. O primeiro não temos em PDF, já o de Ralph Smith nós temos em PDF. Esse é um livro que eu indico, maravilhoso, O Cristo dos Pactos, de Palmer, se vocês puderem adquirir para a biblioteca pessoal de vocês, tá certo? É um livro muito bom, a leitura muito agradável, uma linguagem bastante acessível, e ele faz aí uma análise exegética e teológica dos sucessivos pactos bíblicos e do seu papel no desenvolvimento da revelação de Deus, não é? É um dos autores que vai trabalhar especificamente o tema central da teologia bíblica do Antigo Testamento. Ele vai abordar sobre as alianças, tá certo? E já esse de Ralph Smith, a abordagem dele ele vai dizer que a mensagem central de toda a Bíblia é falando sobre as promessas. Então, eu indico bastante, e nós vamos fazer uso de algumas citações, tá certo? Desse livro, O Cristo dos Pactos, de Palmer. Um outro livro para indicação é A Teologia do Antigo Testamento, de Walter Kaiser. Também nós usamos bastante na abordagem desse tema. Esse livro também nós temos disponível em PDF, posso enviar para vocês, mas eu não sei se vocês são como eu. Alguns talvez gostem de ter o livro físico para rabiscar, e aí eu, particularmente, aprendo mais lendo diretamente do livro do que pela tela do computador, mas tem PDF e estará disponível para vocês. E esse livro, que é um dos mais novos, né, aí, O Drama das Escrituras, esse livro fará parte da nossa atividade de avaliação. Também tem disponível em PDF, vou enviar para vocês, e a partir da terceira aula, mais ou menos, nós vamos fazer a abordagem na Teologia do Antigo Testamento 2, também nós vamos fazer uso desse livro, dos 4 primeiros capítulos dele, tá certo? Tanto na Teologia do AT1 como no AT2. E aí, esses são os livros usados, né, na preparação do material que nós vamos estar vendo aqui em sala de aula. Vamos para um momento bom. Hoje eu vi pastor Paulo, pastor João Vitor, tudo cobrando de vocês, e no final do curso eu não quero ficar mandando mensagem, cobrando, porque eu sei que vocês já vão entregar na última aula
todas as atividades estarão prontas. Missionário, vai exigir muito da gente? Não, vou exigir muito, não. Eu vou, a princípio, tá certo? E aí, amanhã já vai estar disponível para vocês o Drama das Escrituras em PDF, quem quiser adquirir também no Amazon, a Família Cristã, em vários sites aí, no próprio site da Vida Nova, tem disponível esse livro para vocês comprarem, mas também nós temos aí ele em PDF. Então, a leitura que vocês vão fazer para a avaliação será a leitura e um resumo da página 19, que é desde o prólogo, até a página 53, tá certo? Então, serão somente a parte, não é? O prólogo, que é a Bíblia como uma grande história, e ele divide todo o livro em 6 atos. E aí, o primeiro que vocês vão ler, que é o ato 1 e o ato 2, na verdade, só serão 2 capítulos. O primeiro, que Deus estabeleceu o seu reino na criação, e a rebelião do reino na queda. Para a teologia bíblica do Antigo Testamento 1, vocês vão ler da página 19 a 53 e fazer um resumo. Quando eu falo um resumo, irmãos, não é vocês pegarem da internet, não é vocês copiarem do colega, não é para vocês fazerem um breve resumo, uma declaração de leitura, colocando, eu li o livro e achei lindo. Não. Vocês vão ler e trazer um resumo da compreensão que tiveram desses capítulos. Será uma das notas. E a segunda nota, vocês vão responder um questionário. Não se preocupe que eu vou fazer uma modificação nesse questionário. Quando eu dei aula aqui no presencial, os alunos fizeram uma reclamação. Mas, olhe, a nota mais baixa foi 8, para vocês verem que reclamaram à toa. Tá certo? A grande maioria tirou 9, 10. Ou seja, o questionário é com base em tudo que a gente vai ver aqui, e vocês terão os slides disponíveis para vocês baixarem, usar, não é? Terem acesso a esse material. Então, vão responder um questionário, não vai ser de 10 ou 12 perguntas, como eu fiz presencial, mas serão aí umas 7 perguntas, vou dar só uma enxugadinha, como vocês, vou ser misericordiosa com vocês, e vocês vão me responder um questionário básico. Uma aluna disse assim, missionária, eu quero a minha prova escrita, corrigida, o meu 10 para me colocar num quadro, que foi a prova mais difícil. Eu digo, então você ainda não fez prova do pastor Paulo, do pastor Samuel, de outros pastores aí, né? Não, então o questionário vai ser bem básico, com base naquilo que nós vamos estar apresentando em sala de aula. Tá ok? Então, essas serão as atividades, por enquanto, para a avaliação da nossa matéria. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Tá tudo ok? Um negócio fácil desse aqui, isso é um presente, né, não? Pode dizerem aí. Glória a Deus. Então, a data, professora. Boa noite. A data é o último dia de aula. Pronto. A leitura, já vou enviar amanhã. Se vocês quiserem ler, fazer o resumo, vocês podem enviar, se lerem na primeira semana, ok, mas terão até a terceira semana. Por quê? Porque na terceira semana eu vou enviar o questionário para vocês me responderem até a última aula. Tá ok? Mais alguma pergunta? Isso não é de Deus, não, viu, professora? Isso não é de Deus, não. Eita, o pastor chegou, misericórdia. Uma benção, uma benção. Isso aqui é uma maravilha. Muito bem, então vamos aí para, propriamente dito, a nossa matéria. E eu quero trazer, a nível de introdução, também algumas informações. E, como é necessário fazermos isso, trazer aí a definição de alguns termos para a gente poder se encontrar e entrar propriamente dito na teologia do Antigo Testamento. Faz-se teologia bíblica tanto do AT quanto do NT, obedecendo logicamente a natural divisão da Bíblia nessas duas grandes partes da revelação.
A gente sabe isso aí, a gente aprende desde o discipulado, na escola bíblica, não é que a Bíblia, os nossos 60 e quantos livros? Os alunos bons? 6. 66. Glória a Deus, amém. Então, os nossos 76 livros, eles estão divididos em duas grandes partes, Antigo e Novo Testamento. Então, quando falamos em fazer teologia bíblica, a gente precisa ter em mente, logicamente, que o bom estudante de teologia, a gente sabe que a Bíblia ela não está aí a composição dos livros obedecendo de maneira cronológica, tá certo? Da maneira como foi escrita, é tanto que não seria Gênesis, tampouco seria Mateus, seriam outros livros que foram escritos antes dele, mas quando pensamos em fazer essa teologia bíblica, e vamos já definir aí o que é a teologia bíblica, nós pensamos, não é, em partir exatamente de quê? Dessa divisão natural do texto ou das duas grandes partes da revelação. Objeções têm se levantado quanto à propriedade do título Teologia Bíblica. Por quê? Porque se presume que toda teologia, entre aspas aqui, gospel, evangélica, ela deve ser o quê? Bíblica. Mas todo evangélico faz uma boa teologia bíblica? Nem sempre. Não é assim. Então, quando a gente pensa em teologia bíblica, se presume que toda teologia é cristã, é evangélica, é gospel, é bíblica. E ela estando bem alicerçada nas escrituras sagradas, se pressupõe, e há algumas objeções quanto a isso, tendo em vista que teologia que não está fundamentada na revelação do cânon sagrado, ela deixa de ser teologia. Até porque vamos começar a entender, porque eu sei que a grande maioria tem essa compreensão, o que seria esse termo, o significado do termo teologia? Quem pode me ajudar? Qual é a definição que se traz sobre teologia? A compreensão que você tem. Quem me ajuda? Teologia é estudo de Deus. Estudo de Deus. O estudo de Deus. Essa é a definição básica, né? Teologia, né? Dois termos gregos que aí refere-se logia, estudo, teos, Deus, estudo de Deus. Basicamente, essa é a compreensão de que nós temos. Mas quando nós pensarmos na palavra teologia, saindo um pouquinho do contexto nosso, a palavra teologia não se trata de um termo exclusivo do cristão. Os gregos já usavam essa palavra, teologia, para designar histórias e ensinos sobre os seus deuses. É por isso que, quando se fala em teologia bíblica, não necessariamente é qualquer estudo daquilo que a gente tem visto, e às vezes no meio cristão, não é, que parte muitas vezes de pressuposições pessoais do que, de fato, o que a Bíblia está dizendo e está nos ensinando. Então, fazer ou pensar nessa palavra teologia antes de ser inserida ela dentro de um contexto cristão, já se havia, não é, entre os gregos, já se usava essa designação, essa palavra, para falar sobre as histórias e os ensinos sobre os deuses. Porém, no contexto cristão, agora trazendo para nós, a gente sabe que teologia significa ensino acerca de Deus, tá certo? Então, dentro desse contexto, ou nesse contexto, a teologia do Antigo Testamento, a gente sabe que o Antigo Testamento ele narra basicamente a história de quem? A história do povo de Israel, tá certo? De como Deus começou a história com a revelação bíblica através de um povo que ele escolhe para si. Mas o que a gente precisa já começar a desmistificar na nossa mente? Os bons crentes comecem a tirar da cabeça de vocês, do coração, aquela coisa, aquela dicotomia que existe
sobre Antigo Testamento era para quem? Judeus. Lá para o povo judeu. E o Novo Testamento para gentios Igreja. e agora para nós, a igreja. Já a gente tem que começar a desmistificar isso na nossa mente. Há uma outra expressão que nós usamos quando falamos do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é pura o quê? Lei. É só lei. É lei. Mas o Novo Testamento é o quê? Graça. Quem inventou esse negócio? Se você lê o Antigo Testamento, o que mais tem é manifestação da graça de Deus. Então, a gente já precisa começar a nossa matéria, não é? Trazendo que, lógico que depois vocês vão estudar especificamente a teologia do Novo Testamento, mas a gente precisa já trazer aqui que precisamos aí abrir a nossa mente e começar a pensar de que não é o foco especificamente somente para Israel, mas dentro do que nós vamos trazer aqui é essa revelação progressiva de Deus, não é? É Deus com a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, temas tão importantes desde lá, o Antigo Testamento, do Gênesis até o final da Bíblia, o Novo Testamento, no Apocalipse. Mas dentro desse contexto, a nossa ênfase será a teologia do AT, que traz o ensino sobre Deus na Escritura de Israel. Agora vamos aqui entender esse termo Antigo Testamento. Qual é a compreensão que vocês têm? O que é Antigo Testamento? Qual é a definição que vocês têm a respeito disso? O que é o Antigo Testamento? A palavra antigo ou Velho Testamento se refere a quê? Acontecimentos passados? Acontecimentos passados, mas a palavra, a expressão antigo, velho ou novo testamento se refere ao quê? Velha aliança e nova aliança. Velha aliança, nova aliança. Foi feita uma aliança lá ou essa aliança ela foi caminhando até se consumar na pessoa de Cristo? Não é? Foi caminhando até se consumar na pessoa de Cristo. Amém. E quando nós pensamos, né, nessa antiga aliança, veja, a gente já começa no próprio significado, ou Velho Testamento, Novo Testamento. Lógico que quando fala de testamento, está se falando de pacto, está se falando de aliança. E a gente já começa a caminhar por aí, mais ou menos, trazendo uma definição. Mas antes da compreensão nossa, essa expressão Antigo Testamento é um termo puramente nosso cristão, o qual não era utilizado pelos judeus. Os judeus geralmente utilizavam esses termos que nós vamos ver aqui, ou Bíblia hebraica, ou a Escritura, ou mais conhecido e que é usado, né, que é a Tanakh, que é o acrônimo derivado do nome das 3 partes da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, ela tem a Torá, o Nebim e Ketubim, ou seja, lei, profetas e escritos. São basicamente o que compõe a Tanakh, ok? E aí, para aqueles que gostam, tem disponível aí para venda a Tanakh, viu? Que é já em hebraico e português, já traduzidinho para nós, e é uma maravilha. Quem quiser comprar, adquirir no site da Livraria Cristã tem disponível, como também, se vocês quiserem presentear a missionária, de onde você estiver, eu pago o frete. Irmão Giovanni levantou a mão, quer perguntar alguma coisa? Sim, professora, a partir de quando é que se passou-se a usar essa expressão, essa nomenclatura, Antigo Testamento? Ela veio mais a partir eu não sei especificamente a data, mas hoje eu estava lendo algumas coisas, principalmente nesse livro do Ralph Smith, e ele coloca, e eu vou colocar aqui para vocês mais adiante, não é? Quando se pensou no termo em si, já foi a partir da igreja primitiva,
em avançar. Agora, o termo teologia do Antigo Testamento é que eu posso dizer que eu tenho essa data bem firme, que foi a partir de 1700, tá certo? Mas o termo em si, Antigo Testamento, essa nomenclatura devido à divisão, eu acho que já foi aí, quando, no período já em que a Bíblia estava sendo traduzida e juntada. Eu posso depois conferir essa data. Eu só digo o termo Antigo Testamento, teologia, em 1700. Essa data eu tenho bem presente. E é a data que eu li. Mas depois eu posso trazer precisamente quando se começou a usar Antigo Testamento. Tá certo? Sim, tá certo. Obrigado. Muito bem. Nada. Então, vamos lá. Até aqui a compreensão de vocês, está ok? Alguma coisa que vocês querem perguntar dentro dessa parte introdutória? Tá claro? Amém? Então, vamos avançar. Qualquer coisa, vocês podem aí interromper e a gente poder, vocês também contribuírem, tá certo? Vamos lá para algumas definições. Vamos aí sobre teologia. A teologia, a gente sabe que é a ciência, a teologia que a gente conhece, não é? A abordagem que trazemos cristã, é a ciência que trata do nosso conhecimento de Deus. E quando pensamos de teologia, ela é muito mais abrangente, não é? Porque não só o conhecimento de Deus, mas das coisas divinas. Na verdade, qualquer pergunta ou resposta relacionada a Deus, a sua obra, as suas ações, sobre a relação dele do homem com Deus, a gente tenta, e aí, trazer uma resposta dentro de uma busca teológica a partir dos elementos colocados à nossa disposição. E é por isso que, quando nós falamos em teologia, há uma abrangência muito grande. É tanto que, recentemente, vocês estiveram pagando uma teologia com o pastor João Vitor. Qual foi a teologia mais estudada no seminário teológico? Que é a sistemática. Mas não há somente a teologia sistemática. Quando nós pensamos em teologia, para a gente chegar dentro da teologia bíblica do AT, porque essas outras teologias, que eu vou citar alguns exemplos, elas são usadas, não é? E fazem uma parceria com a teologia bíblica, quando, na verdade, o nosso maior desafio hoje, a sistemática é muito importante, e um professor meu, no curso de especialização, ele dando a aula sobre fenomenologia da religião, não, antropologia missionária. Pastor Stephenson, terror da Jamile. As aulas dele iam até meia-noite. Diria que a gente já não tinha mais nem condições de pensar em alguma coisa. Ele sempre falava assim, eu quero que vocês peguem a sistemática, vocês rasguem ela e joguem fora. Aí eu pensava, meu Deus, misericórdia, que cara fechado para isso. Ele dizia que é porque a sistemática, ele acabou com a teologia, a verdadeira teologia bíblica. Mas, na verdade, não jogo fora, não. A sistemática é muito útil e a gente vai aqui tentar entender um pouquinho. Antes da gente aí falar um pouquinho desses ramos da teologia, o irmão André levantou a mão. Professora, eu queria só fazer uma pergunta. É que eu vejo aqui no slide, está escrito que a teologia é a ciência que traz conhecimento de Deus. Por que ciência? Eu queria que a senhora frisasse isso. Quando fala de logia, a gente está falando de estudo, tá certo? Então, acaba sendo como ciência um objeto de ser estudado. Não é que Deus é o objeto, mas as várias temáticas e apresentações dele na palavra acaba sendo como uma ciência ou como alvo, né, um objeto de estudo. Me entende? Então, eu estou trazendo aqui de maneira bem prática, mas daqui a pouco a gente vai começar a entender aí essa abrangência e vamos afunilando até chegar na teologia bíblica e vamos trazer uma definição mais clara. Ajudou aí, André? Bem? Sim, entendi. Pronto. Então, vamos lá. Ver aqui alguns dos ramos da teologia.
Nós temos aqui uma teologia que tem sido não tanto usada, e é por isso que há tantas heresias, não é, no meio cristão, e por que não dizer no meio das nossas igrejas, pela ausência de uma boa teologia exegética. O que é a teologia exegética? A palavra exegética, ela vem da palavra grega exegeses. O que é exegese? O que significa? A interpretação, a tradução, e de uma maneira bem prática, exegeses é levar para fora, é expor os fatos e desses fatos extrair lições que são práticas para a nossa vida. Então, a gente vê muito, lamentavelmente, nos nossos púlpitos, e por que não dizer, às vezes, até mesmo eu posso cair nesse erro, de quê? De trazer o texto de maneira muito superficial. A gente trazer o texto de maneira muito baseada no nosso achismo. Ou eu estou equivocada? Por quê? Porque falta, muitas vezes, não é, a preguiça de se estudar o texto bíblico e extrair de fato o significado dele, não é? A falta de uma boa teologia exegética leva, muitas vezes, a grande maioria das vezes, a interpretações equivocadas, e aí é onde nasce tantas heresias, tá certo? Por essas interpretações, não é, equivocadas. Então, a teologia exegética, ela se ocupa diretamente do estudo do texto sagrado e dos assuntos relacionados, tais como auxílio na restauração, orientação, interpretação daquele texto. É impossível alguém querer ser um bom tradutor, né? Escritor, comentarista bíblico, sem ter uma base para uma boa exegese, ou sem fazer, perdão, uma boa exegese do texto. E quando nós falamos de uma exegese, e graças a Deus que hoje nós temos uma gama de materiais à nossa disposição, não é? Hoje a gente tem comentário bíblico que já traz tudo mastigadinho para a gente. Mas, quando se fala exegese, lógico que inclui o estudo das línguas originais. Eu não sei se no curso aqui EAD vocês têm o grego, né? Tem o hebraico, pelo menos as noções do grego, as noções do hebraico, não é? Quando se fala em exegese, hoje a gente tem Bíblia, por exemplo, eu tenho um Novo Testamento em casa que ele é em grego, e aí ao lado vem duas traduções, vem a atualizada e vem a linguagem de hoje, que já é uma linguagem bem mais, e lógico que já há outras que são mais atuais. Então, quando fala da teologia exegética, inclui o estudo das línguas da Bíblia, fazer um bom estudo da arqueologia bíblica, não é? A hermenêutica, da geografia e tantas outras ferramentas que estão a favor da teologia exegética, tá certo? Então, esse é um dos ramos da teologia. Logicamente que a mais conhecida entre nós é a teologia sistemática ou não. E a teologia bíblica, alguns já sabem ou já têm esse conhecimento, ok? Uma outra, quando a gente fala da exegese, ela é necessária devido a estarmos entre 2.000 e 4.000 anos ou até mais separados da realidade do texto. Às vezes a gente quer trazer diretamente, lemos o texto, não pensamos na complexidade desse texto, para quem ele foi escrito, qual o contexto em que ele foi escrito, quando ele foi escrito, e a gente não faz esse tipo de pergunta ao texto, e aí a gente, por não fazer para chegarmos a uma interpretação adequada do texto, a gente se esquece de que ela é necessária porque a gente está separado há milhares de anos daquele ou dos primeiros receptores do texto. Por que a gente tem tanta dificuldade, que eu acredito que não é só uma realidade minha, mas de muitos de vocês, de entender o livro de Apocalipse? É tanto símbolo, é tanta... a linguagem simbólica do livro nos traz, logicamente, uma
dificuldade extrema na interpretação e outras mais, até porque nós vemos aí tantas linhas de interpretações, e nós não vamos entrar nesse tema, mas por que eu estou usando? Porque para nós é complicado, mas para os primeiros leitores havia uma compreensão melhor, porque eles entendiam a razão pela qual, né? E um dos fatores era que, logicamente, a perseguição havia se estourado, João era o último dos apóstolos vivo, e agora estava preso lá. Havia alguém que levava essas cartas para a igreja. Imagine se alguém pega um desses escritos, o que esses cristãos sofreriam, os receptores. Então, João falava em uma linguagem que para nós é de difícil compreensão, mas para os leitores eram de fácil. Então, por que a exegese é necessária? Que a gente está há milhares de anos separado da intenção, né, do autor quando escreveu o texto. Por que a exegese ou a teologia exegética é necessária? Porque existe a cultura, os costumes, a história, a cosmovisão da época e, especialmente, a língua do contexto original. Cria uma distância muito grande entre nós e o texto, por isso que se faz necessário o uso da teologia exegética, tá certo? Quando a gente pensa em cultura e costumes, a gente pensa que muitos hoje no meio cristão querem, né, impor uma cultura e costumes da época que havia um contexto pelo qual, por exemplo, a gente vai ver no livro de Gênesis, não é? Quando fazem uso, vocês vão lembrar de Tamar, a nora de Judá, ela se põe, né, na porta da cidade, coloca um véu e ela é passada como uma quê? Para Judá, ela era o quê? Prostituta. Uma prostituta, tá certo? Aí veja a cultura lá do uso do véu. Aí você vem para Coríntios e agora as mulheres que andavam com cabeça raspada, por quê? Porque eram prostitutas cultuais no templo, estão se convertendo e agora são mulheres santas. Aí, Paulo, qual é a recomendação de Paulo para aquelas mulheres santas que usem? O uso do véu. Gente, numa cultura era prostituta, na outra cultura é mulher santa. É verdade. Veja, se a gente não estuda o aspecto cultural e os costumes da época, não faz uma teologia exegética, aí hoje a mulher tem que orar com a cabeça coberta na igreja. A falta de compreensão das Escrituras. Por isso que cada teologia, dentro da sua, não é, especificação, ela precisa ser estudada, ser levada em conta. Então, se a gente quer fazer uma boa teologia bíblica, tem que caminhar pelo caminho da teologia exegética, se a gente quer uma boa teologia bíblica do Antigo Testamento. Quando chegar a hora aí do intervalo, vocês me freiam. Então, por que ela é necessária? Porque aquilo que os leitores originais entendiam naturalmente, existe em nós horas e horas de análise cuidadosa. Então, ela é não só bem-vinda, ela é necessária. A exegese exige para construir uma ponte entre o nosso século e a realidade da audiência original. Sempre precisamos ter em mente que, antes da Bíblia ser escrita para nós, ela teve destinatários, ela teve um povo específico, logicamente, que tem algo mais maravilhoso do que você pegar a oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17. E ele está orando por quem? Ele disse, eu estou orando por estes. Eles que eu no Senado. Ele disse, é por eles. Mas aí você continua lendo a oração sacerdotal, partindo já para o final, Jesus está orando por quem?
Por Quem nós. sabe me dizer? Ele diz, por aqueles que hão de crer. Com o desenrolar, com o crescimento, com o passar do tempo, aqueles que vão crer, não é? Então, quando a gente pegar o texto bíblico, a gente precisa entender que uma boa exegese se faz necessário para que a gente construa essa ponte para hoje e houve uma realidade da audiência. Agora, o princípio de um texto se aplica a nós? Se aplica. Então, esses dias eu estava indo com o pastor Paulo, ele ia ministrar em um aniversário de uma congregação, e a gente ia conversando, e o irmão ia conosco, né, de uma outra denominação, e ela ficou assim, assustada, porque disse, eu fiquei mais assustada do que ela disse assim, que nunca, já no retorno, tinha ouvido falar de graça no Antigo Testamento. E ela tinha uma dificuldade extrema de entender que a mensagem do Antigo Testamento tinha algo para nós hoje. E eu digo, meu Deus, a irmã é crente já há uns 10 anos e tinha dificuldade de entender isso, de por onde a irmã andou, né? O que tem feito. E ela disse que estava surpresa com isso, porque a ênfase era no Novo, porque o Antigo Testamento era para lá, para o povo judeu, especificamente. Então, a exegese nos ajuda a olhar para essas histórias. Tem algo mais maravilhoso do que você ler a história lá em Josué, quando fala dos espias que são enviados e que Raabe guarda aqueles homens, não é? E você vê ali graça naquele texto, manifesta e tirar algum princípio para nós nos dias de hoje. Então, a exegese vai nos ajudar a construir essa ponte. Tem coisa melhor, eu estou lendo outra vez o livro de Êxodo, e você chegar a partir do capítulo 25, o que é que tem a ver conosco se era a construção, né, do tabernáculo, Deus dizendo a Moisés. Mas não tem nada mais maravilhoso do que ao final, até o capítulo 36, antes da construção, eles estão trabalhando para isso. A sentença que se repete do capítulo 25 até o 36 e eles fizeram como Deus ordenou. E eles fizeram tudo quanto Deus ordenou. Aí você olha e tem princípio nisso? Tem algo que você aprende nisso? A gente vai construir tabernáculo? Nós já somos o próprio. O Senhor e seu Espírito habita em nós. Mas tem algo mais maravilhoso. Qual é o princípio que a gente aprende? Tem tanta coisa porque a gente fizeram tudo quanto o Senhor ordenou. O que a gente aprende com essa frase? Obediência. Obediência, o que mais? Temor. Temor. O que mais a gente pode aprender? A vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Olha, esses homens estavam inteiramente afinados a ouvir uma direção clara do Senhor. Moisés sendo boca de Deus ali, sendo instrumento de Deus, Arão sendo boca do Senhor. E você vai olhando, lendo a história, é maravilhoso. Então, estamos distantes, séculos distantes. Mas o que é que acontece? Há princípios que se aplicam no dia de hoje. Isso é fazer teologia exegética, isso é fazer uso da teologia bíblica. Então, nós temos aí, talvez seja um termo novo para muitos, assim, não é uma matéria estudada no nosso curso aqui, mas nós temos a teologia histórica. Então, quando pensar na teologia histórica, não é a história do cristianismo, é o estudo da história da doutrina cristã. A história do cristianismo, vocês possivelmente, alguns já viram, outros vão ver, com a professora Helenilda, acredito que ela é a professora, ela vai tratar o quê? Dos eventos que aconteceram no desenrolar da história, né, da igreja. Mas quando nós pensamos na teologia histórica, é o estudo das doutrinas cristãs. Ou seja, a teologia histórica, ela busca entender e delinear como a igreja interpretou as escrituras. E ela desenvolveu a doutrina ao longo da sua história. Então, a teologia histórica, a proposta dela é essa, desde os tempos dos apóstolos até o presente.
A dupla função da teologia histórica, sabe qual é? Primeiro, mostrar a origem e desenvolvimento das crenças mantidas nos dias atuais, não é? Então, quando a gente pensa tanto em Atos capítulo 2, capítulo 4, vai trazer essa afirmação, capítulo 5, perdão, essa afirmação, mas diz que a igreja primitiva, ela perseverava em quê? Na doutrina dos Doutrina dos apóstolos, na apóstolos. E esses comunhão apóstolos receberam de quem? Jesus. de Jesus. Ou seja, você começa na teologia histórica, mostrar a origem e o desenvolvimento de crenças mantidas nos dias atuais que estão lá atrás, tá certo? E a segunda função da teologia histórica é ajudar os teólogos contemporâneos. Quem são esses teólogos contemporâneos? Eu e você, meu irmão. A teologia histórica vai nos ajudar a identificar os erros teológicos do passado que devem ser evitados no presente. Então, a gente olha para a teologia histórica, não é? Aprende com elas e evita os erros nos dias atuais, não é? Que foram cometidos. Por isso que, veja, ela precisa caminhar junto, teologia caminha junto. É o estudo de Deus. Quais são os ramos? Teologia exegética, teologia histórica, também somente algumas até então. A base para estudar a teologia histórica, ela é encontrada lá em Atos. Lucas registra o início da igreja cristã, enquanto continua em direção ao seu objetivo de relatar. É muito interessante que o livro O Evangelho de Lucas, ele começa falando daquela investigação acurada que ele fez, não é? Lucas escreveu Lucas e Atos para quem? Teófilo. É Teófilo. Teófilo. Muito bem, vamos lá. Ele vai dizer em Atos 1:1 todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Agora me diga, ele estava lá? Não. A investigação acurada. Lucas aprendeu de quem? Ouvindo o apóstolo Paulo. Agora, quando você pensa, imagina aí, ele disse que se dedicou a fazer essa investigação. Ele registra o início da igreja. É muito bom a gente ler o livro de Atos, parece que as coisas foram acontecendo do dia para a noite, né? A gente começa a ler e ele encerrou lá em Lucas, dizendo, capítulo 24, sobre a ressurreição de Cristo. Jesus dizendo, permaneça em Jerusalém. Aí ele começa o livro de Atos, dizendo, eu vou dar aqui prosseguimento à investigação que eu comecei a fazer. Veja, a igreja já estava caminhando, Paulo já estava nas viagens missionárias, o evangelho já tinha avançado e chegado a alguns lugares, mas Lucas começa a investigar e saber como foi que começou tudo isso. Os discípulos estão ali, o dia de Pentecostes, capítulo 2, cumpre-se a promessa, Pedro prega, e ele foi ouvindo de alguém para narrar isso. E quando Pedro pregou, veio uma coisa maravilhosa, mais de 3.000 almas se convertem. Aí ele disse, mas esses começaram a perseverar na doutrina dos apóstolos, eles mantinham comunhão, nas orações, no partir do pão. Ele começa a trazer uma descrição de como esses cristãos viviam. Então, a base da teologia histórica está lá atrás. Há uma investigação de como tudo começou. Cristo está trabalhando ainda hoje em sua igreja. E isso pode ser visto através do estudo da teologia histórica e da história da igreja. Está aí a história das nossas igrejas. A gente olhar para trás como tudo começou e até onde nós chegamos, a história das Assembleias de Deus, a história da igreja presbiteriana, não é? Dos batistas. Você conhecer um pouco sobre isso, do que Deus, as ações de Deus, que continuam até hoje. Então, quando a gente pensa na teologia histórica, a gente pensa a teologia histórica e história da igreja, são duas matérias à parte, mas ambas nos ajudam a entender como as doutrinas bíblicas essenciais para a fé cristã
foram reconhecidas, proclamadas em toda a história da igreja. É tanto que quando você estuda a teologia histórica, juntamente com a história da igreja, o que é que você descobre? Os desvios que houveram. Parece assustador, mas quando vocês estudam seitas e heresias, a grande descoberta que se tem, sabe qual é? É que a maioria das seitas que hoje nós aí combatemos, elas nasceram de onde? Nosso meio evangélico. Do nosso meio, de igrejas batistas, de igrejas presbiterianas, de igrejas assembleia e tantos outros. Nasceram de onde? De distorções da palavra. Então, a teologia histórica vai nos ajudar a isso. Então, Paulo, ele advertiu os anciãos lá de Efésios. E essa advertência de Paulo foi uma advertência que o próprio Cristo ele havia feito. É só ler João capítulo 10 por diante. Então, em Atos capítulo 20, versículo 29 e 30, Paulo, na despedida, no seu discurso, ele disse que ele tinha um temor. Sabe qual era? É que viriam lobos vorazes que não poupariam o rebanho. Ou seja, esses lobos vorazes que ensinariam a falsa doutrina. É através do estudo da teologia histórica que vemos quão verdadeira a advertência de Paulo acabou sendo. À medida que nós entendemos como as doutrinas essenciais da fé cristã foram atacadas e elas foram defendidas ao longo da história da igreja, tá certo? Então, lobos vorazes ainda hoje estão entrando no meio do rebanho, no meio das nossas igrejas, e que o Senhor nos ajude, tá certo? Então, que o Senhor nos dê a graça de estarmos atentos e de sermos aqueles, né, que buscam conhecer a essência da palavra, que busca fazer uma teologia bíblica correta das Escrituras Sagradas, para quê? Para que, quando surja, nós comecemos ou aí cheguemos a combatê-las, né? Refutá-las da maneira devida. Está claro até aqui? Teologia exegética e teologia histórica. Mamayara, se levantou a mão ou foi impressão minha? Ia falar alguma coisa? Está claro, irmãos, até aqui? Oi. Você ia falar alguma coisa? Mayara? Não? Não. Muito bem. Então, que o Senhor nos ajude aí. Parece, à medida que a gente vai fazendo, trazendo os conceitos, vai se abrindo um leque, e parece assim, meu Deus, como é que a gente vai fazer teologia com tanta coisa? É uma junção de tudo isso, viu? Uma depende da outra, para que a gente caminhe bem aí, que sejamos fiéis às Sagradas Escrituras. Irmãos, só me lembro, o intervalo é 8h45, não é isso? Da nossa aula? Geralmente 8h30. 8h30? Mas se quiser prova. Não, então, antes da gente partir para a sistemática, como é 8h30, a gente dá uma pausa de 10 minutos e retornamos. Tá bem assim? Ok. Para a gente falar aí da sistemática, já estamos chegando, sistemática, teologia bíblica, e fazer aí uma comparação entre as duas, tá certo? Daqui a pouco nos reencontramos. Ah, Muito bem. Já estou por aqui, professor. Ótimo. Eu nem saí. Tá certo. Muito bem. Os demais já estão por aí? Estou por aqui também. Bênção. Muito bem. Professora, Sim? eu tenho um livro, mas você está dando para ver? Ah, que bênção! Muito bom. Vou começar a ler agora. Ótimo, ótimo. Uma boa aquisição você fez. Um livro, uma leitura bem agradável. Vocês vão gostar. Eu fui fazer umas compras na época da disciplina. Esqueci o nome da disciplina.
Aí achei interessante o nome, comprei pelo nome. E foi. Nem sabia que ia fazer uso dele agora. Olha aí Não. que bênção. Sabia não. Bênção. Muito bom. Os demais eu vou disponibilizar aí o PDF. Eu não sei se todos vão querer, mas os demais livros eu tenho 3, 4 deles em PDF. Se vocês quiserem, e os que gostam de ler em PDF, é muito bom o material. Vale a pena terem aí. Eu quero. Professora, eita, perdão, Gil, pode falar. Não, pode falar, depois eu falo. Ele falou que queria o livro. Não, eu só falei só que queria. Pode pedir também. É que eu estava durante esse período do intervalo, eu estava dando uma olhada aqui, fazendo uma pesquisa, Certo? e a maior parte desses livros aqui indicados, na verdade, é muito difícil de encontrar. Já estão quase todos esgotados em todos os sites. Exatamente. Esse que eu mostrei para vocês, de Ralph Smith, ele já tem uma nova atualização, ele já está... É uma segunda edição. Foi na segunda edição. Aquele outro também é o Cristo dos Pactos, de Palmer, o de Walter Kaiser também, já foram todos atualizados. Os mais novos, né, esse aqui eu não li ele todo, eu só li uma parte, esse é um dos mais... só li uma parte para fazer uso aí quando nós formos tratar sobre as definições da aliança. Aí eu usei ele como fonte de pesquisa, não li todo, tá certo? Então, vamos aí, retornando à aula. Todos já estão presentes? Se que puderem, deixem aí sua câmera ligada. Muito bem. Vamos lá para a teologia sistemática. Vocês estão com a mente aí, alguns bem fresquinha quanto à definição da sistemática. Quem é que me ajuda aí? O que seria a teologia sistemática? Quem pode contribuir antes da gente ver uma definição aqui? Prática. Quem me ajuda a definir a teologia sistemática? Ah, mas pastor João Vitor deve ter traçado tudo isso para vocês. Em termos práticos, o que seria esse termo? Teologia sistemática. O próprio nome já diz, é em sistemas, né? Então, é o estudo da palavra a partir de sistemas, né? De forma sistemática. De forma sistemática. A palavra em si, ela já traz... Separado. Pode falar, Daí. Separar assim por assuntos, né? Então, por exemplo, que a Bíblia fala sobre perdão. Esse assunto por toda a Bíblia, salvação por toda a Bíblia, vai ser, Exatamente. como Giovanni disse, forma sistemática, mas separado por assuntos, né? Pecado, o que toda a Bíblia fala sobre o pecado. Exatamente. É por isso que, como eu disse para vocês, e por favor não façam, se vocês forem rasgar a sistemática, vocês podem presentear a professora, que eu não tenho todos, mas a sistemática, ela traz, né, essa abordagem em si por temas, né? Então, a teologia sistemática é o estudo organizado das principais doutrinas da fé cristã. Eu queria só voltar aqui e poder frisar isso para vocês. Talvez, para alguns, essa abordagem aqui dessas definições, por que não entrar diretamente no assunto, professora? Porque nós temos aí alguns alunos novos, outros que é interessante conhecer os conceitos que há e essas ferramentas dispostas aí, né, disponíveis para nós quanto à teologia. Por quê? Porque a grande maioria de nós conhecemos a teologia sistemática e um pouco da teologia bíblica, quando as demais teologias elas podem, né, nos auxiliar aí como ferramentas para fazermos uma boa teologia bíblica, que é o nosso foco, e aí especificamente do AT.
Então, a teologia sistemática, ela é o exame de toda a informação bíblica a fim de apresentar de forma cuidadosa e coerente o que a Escritura como um todo afirma sobre determinado assunto. Ainda que, dentro da própria teologia, algo da sistemática que nós vamos encontrar, né? E aí que uma teologia sistemática, que ela é mais o que a gente vai dizer mais reformada, e aí para alguns usar um termo mais calvinista, mas nós temos também teologia sistemática, onde traz uma abordagem, né, arminiana. Então, a sistemática ela vai trazer para nós o estudo das principais doutrinas da fé de maneira sistematizada, dividida por assuntos, né? Então, ela apresenta de forma cuidadosa e coerente o que a Escritura toda afirma sobre determinado tema. Ela reúne as informações extraídas da pesquisa teológica, organiza em áreas afins e explica as aparentes contradições. É tanto que qualquer livro de teologia sistemática que você talvez tenha aí disponível, você vai ver que ela sempre vai trazer o estudo do tema e alguma divergência que há, alguma contradição, e o autor trazendo no final o posicionamento dele. Vocês já perceberam isso? Seguramente quem teve acesso a um livro de sistemática, né? Então, com isso, fornece um grande sistema explicativo, tá certo? Então, essa é a sistemática. Agora, o que é a teologia bíblica? A teologia bíblica, ela é necessária para nós, estudantes de teologia, professores de escola bíblica, de ministério infantil, de senhora, missionário, pastor, seja lá a área que você está exercendo no ministério, se faz necessário termos a teologia bíblica. E o que é isso? A teologia bíblica, a proposta dela é traçar o progresso da verdade através dos diversos livros da Bíblia e descreve a maneira de cada escritor em apresentar as doutrinas mais importantes. A teologia bíblica, ela estuda a Bíblia em si, o texto em si, e organiza as conclusões obtidas pela teologia. Veja a organização. A teologia exegética, em várias divisões e áreas de estudo, o que é que ela faz? Ela organiza a teologia bíblica. Lembre-se que a teologia exegética, a gente vai fazer o quê? Extrair a verdade, expor o texto, né? Colocar para fora, trazer uma interpretação coerente, partindo, né, do que, de fato, lá nos originais e fazendo uso de outras disciplinas que nos ajudam a fazer uma boa exegese do texto. Então, a teologia bíblica, ela organiza as conclusões da teologia exegética em várias divisões e áreas de estudo, com a finalidade de estudar, conhecer a evolução ou a história progressiva da revelação de Deus à humanidade, desde a sua queda, passando por todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, a teologia bíblica ela é necessária, independente das duas grandes divisões. Precisamos dessa ferramenta. Quem aqui fez uma matéria chamada Métodos de Estudo Bíblico antes de Hermenêutica? A gente sabe que a hermenêutica ela é a arte de interpretar o texto. O método de estudo bíblico, você estuda métodos os quais você pode utilizar, né, para a elaboração de estudos bíblicos. E há um método que é essencial, tanto na exegética quanto na bíblica, que nós precisamos usar dessa ferramenta, que é chamado o método indutivo. E aí, daqui a pouco, a gente vai falar um pouquinho dele. Quem já ouviu falar sobre esse método de estudo bíblico? O método indutivo. Levante sua mão aí para eu ver. Quem já estudou, quem já viu um pouquinho.
O nome parece complicado, mas quando eu falar para vocês, eu dizer, missionário, eu faço esse método direto. Toda vez que eu leio o texto, eu uso dele. Tá certo? Então, alguém já estudou um pouquinho do método indutivo, tem um conhecimento? Ninguém? Tenho certeza que vocês já usaram. Vamos lá, vamos caminhar. Daqui a pouco a gente fala sobre ele, tá certo? Vejam só. Vamos continuar aqui na nossa definição da teologia bíblica. A proposta fundamental da teologia bíblica é a construção de uma teologia a partir de onde? Das Escrituras. As Escrituras, somente as Escrituras. Quando você vai estudar um texto bíblico, você precisa usar um método aí que nós chamamos de método indutivo. Já eu explico para vocês. Então, a proposta dela é estudar de modo indutivo, sem a dependência das categorias definidas pela sistemática. Veja, a sistemática pega o assunto. Qual é o assunto? Salvação. Aí pega todos os textos na Bíblia que falam sobre salvação. Tá certo? Então, a teologia bíblica, nós vamos ver daqui a pouco esse contraste entre as duas. Não estou dizendo que a sistemática não é necessária. É tão bom quando a gente vai fazer um estudo temático e usar a sistemática, né, de maneira coerente e devida, não é, como ferramenta. Então, a teologia bíblica, ela parte unicamente das Escrituras. Organiza os dados bíblicos a partir da lógica interna do pensamento bíblico. Qual é a intenção da teologia bíblica? Não é? É você chegar exatamente no miolo do texto, na intenção do autor quando escreveu o texto. Ela é essencialmente descritiva, ou seja, você precisa olhar para a Bíblia, tá certo? Para o texto sagrado, entendendo que ali nós temos uma narrativa, temos uma descrição. Mas quando a gente começa a fazer a teologia bíblica, ela é essencialmente descritiva, mas ela torna-se normativa. Tem textos que são norma. A obediência é para hoje? É para hoje. A salvação é para hoje? É para hoje. A confissão em Cristo Jesus e tantas outras temáticas, mas quando você pensar no texto, em fazer a teologia bíblica, ela é essencialmente descritiva, mas torna-se normativa ao indagar sobre o valor do texto bíblico para o intérprete de hoje. Você pega o Antigo Testamento, um texto que era exclusivamente uma ordem, não é? E uma compreensão lá para Israel, uma direção para Israel, você lê a descrição que foi especificamente para esse povo. Vamos aqui para um texto bem prático. Os 10 mandamentos foi dado e as diversas. Tem uma coisa bem bacana para a gente ler, é o livro de Números e de Levítico. Não é bacana? Tem hora que chega a cabeça chega engrossa. Porque você vai lendo o texto e você não consegue entender, porque tantas normas, leis, tem hora que dá um nó na sua cabeça que você vai dizer, não, isso aqui eu vou pular e vou já partir lá para o texto, ser forte e corajoso, esforça-te, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É melhor a gente pegar esse texto de Josué, que é uma promessa preciosa para a nossa vida. Irmãos, quando você lê ali aquele texto descritivo, alguma coisa que nós aprendemos nos mandamentos, alguma coisa mudou nos mandamentos, o princípio de Deus para Israel é princípio de Deus para nós hoje? Ainda que lá eles tropeçavam, a lei já condenava. Por isso que Jesus, quando lá em Mateus, nós vamos encontrar no Sermão do Monte, Jesus dizendo assim, vocês não entenderam, foi nada.
Eu vou trazer o verdadeiro, real significado. Lembra do que foi dito aos antigos? Não adulterem, mas qualquer que olhar com a intenção já adulterou. Ou seja, o que foi descritivo se tornou normativo. Vocês entendem? Está complicado? Não era uma lei para Israel? Não está ali o texto, você lê, e o que é que você aprende com aquilo da lei? Logicamente que nós não vivemos mais, porque qualquer um que tropeçasse um já estava condenado. Em Cristo, todo escrito de dívida foi o que Paulo disse lá em Colossenses capítulo 2. Ele cravou, que contava com as leis e ordenanças, ele cravou lá na cruz. E lá ele expôs principados, potestades, e depois vocês leem Colossenses 2. Então, a teologia bíblica, ela é essencialmente, leia o texto como ele realmente é. Agora, aplique o texto como ele devidamente deve ser aplicado. Então, a proposta da teologia bíblica é construir a teologia a partir das Escrituras. Então, vamos ver aí. Qual é a diferença entre a sistemática e a bíblica? Colocando de forma simples, façamos uma comparação com a teologia sistemática. Se você abrir qualquer livro de sistemática, você encontrará esse resumo das doutrinas cristãs. A partir de um número de temas doutrinários, o teólogo vai estruturar o seu livro. Por exemplo, os capítulos que nós vamos ter é bibliologia, soteriologia, eclesiologia, pneumatologia, e tantas outras. Aí, das divisões da sistemática. Ou seja, quando falamos de soteriologia, estamos falando da salvação. Quando falamos de cristologia, estamos falando da pessoa de Cristo em toda a Bíblia. Os teólogos pegam os temas e pegam os textos, né? E aí, o que é que eles fazem? Eles estruturam o livro. Então, parte-se dos temas para a discussão teológica. Pega o tema e parte para a discussão numa sistematização do pensamento. Essa é a sistemática, tá certo? Pega o tema, pega os textos, sistematiza o pensamento cristão. Aí vem a divergência, né? Da salvação, a eleição, a predestinação, e aí os diversos temas que surgem dentro da soteriologia. Então, aqui é só um exemplo. Dentro da sistemática, existe diferença de abordagem entre elas. Por exemplo, na escatologia, a teologia bíblica vai fundamentar a discussão nas tensões bíblicas entre o já e o ainda não do reino de Deus. O que é isso? O reino já está consumado, mas ainda não na sua plenitude, porque nós estamos aguardando Jesus voltar, não é assim? Aí, o que é que a sistemática vai pegar a respeito da escatologia? A sistemática vai voltar-se para as divisões. Aí vem a divisão no meio cristão. Pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo e afins. Essa é a sistemática. Vocês conseguem perceber a diferença? Começa a entender um pouquinho da diferença? Ou está complicado? Está bem? Está complicado. Está complicado? Quem disse aí que eu nem vi a... Socorro. Socorro. Pronto. Então, sistemática pega o tema e trabalha as suas ramificações, as suas divisões. Por exemplo, quando vocês forem estudar sistemática sobre soteriologia, que é uma das mais tensas, a salvação é para todos? A salvação é para alguns? É para os eleitos? Quando foi que foi escolhido? A sistemática vai estudar isso, não é nossa proposta aqui. Quando você vai estudar escatologia, aí um é pré-tribulacionista, ou seja, a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, pós-tribulacionista, ela é a milenista, ela já está vivendo aqui o milênio, e aí são as divisões da sistemática, que não é aqui, pastor João Vitor é especialista nisso para vocês. Peguem ele e façam todas as perguntas que pastor João Vitor, que ele não veja essa parte. Então, a sistemática pega o tema e busca os textos.
O que é que a teologia bíblica faz? Ou a diferença? Ela não vai para o tema, ela pega o texto. Aqui está a diferença. A sistemática pega o tema, busca o texto bíblico. Teologia bíblica vai para o texto. O papel do teólogo é deixar que os temas surjam a partir da leitura do texto. Você vai lendo o texto e você identifica, esse texto está falando do amor de Deus. Esse texto aqui está falando, né, da escolha de Deus. Esse texto aqui está falando de quando Cristo vai voltar. Então, a teologia bíblica vai para o texto, lê o texto, identifica o tema. Consegue aí discernir a diferença? Começa. Obrigada. Agora sim. Amém. Agora foi. Obrigada. Então, Valeu. uma teologia bíblica do Antigo Testamento, por exemplo, ela tem a preocupação em descobrir quais são os temas teológicos os autores estavam interessados. Tem coisa que a gente não... Vou colocar aqui algumas perguntas. E depois aqui eu vou entrar agora para explicar para vocês a importância do método indutivo dentro da teologia bíblica, tá certo? Então, a teologia bíblica do AT, por exemplo, você vai ter que levantar algumas questões. Você vai ler o Pentateuco. O que é o Pentateuco, irmãos? Quem me ajuda aí? Os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Excelente, aí já estão afinados, tá certo? Muito bem. Qual é a ideia? Por exemplo, a teologia do Antigo Testamento vai fazer a pergunta: que ideias aparecem com frequência no Pentateuco? Você lê Gênesis até Deuteronômio. Tem algumas ideias? Aqui são perguntas esporádicas que vocês podem fazer ao texto. Por exemplo, vocês pegam um texto, vamos aqui, como os mandamentos. Aí você vai olhar outra referência no próprio Pentateuco que vai usar a mesma ideia ou a mesma narrativa, sabe? Às vezes a diferença em algumas expressões, mas, por exemplo, que ideia aparece com frequência no Pentateuco? Se olha para o Pentateuco, o que mais narra, há um contraste constante em toda a narrativa do Pentateuco, na história do povo de Israel. Desde a queda, na construção da história do chamado de Abraão, o que é que você encontra nessa história desse povo? Deus dando instruções, esse povo dizendo tudo que o Senhor disser nós faremos, e esse povo tropeçando nas suas próprias palavras, porque são pecadores, não eram pecadores assim como nós somos. Mas a gente vai ver o quê? O Senhor outra vez atraindo esse povo, chamando eles para o propósito primário, que era de fazer o seu nome conhecido entre as demais nações. E aí nós vamos lá depois, ou seja, nós estudamos isso em base bíblica da missão. Então, as ideias, ou seja, são perguntas que eu vou fazer. Na teologia bíblica, eu olho para o Antigo Testamento e penso, quais eram essas ideias que frequentemente apareceriam? Aqui são perguntas você pode fazer outras. Aí eu olho para o livro de Abacuque. Qual a situação dos leitores de Abacuque? Há um fator que me chama bastante a atenção. Quem já leu o livro de Abacuque? De todos os profetas, todos, em todos os livros proféticos, é Deus falando com o profeta e o profeta sendo porta-voz ao povo. Aí você olha para o livro de Abacuque, eu acho esse detalhe precioso. É o único profeta que não vai falar na narrativa inicial, ele não está falando de Deus para o povo. Ele está falando do povo a Deus. Não é interessante? Ele vai para Deus questionando. Até quando, Senhor? A narrativa começa o questionamento dele. Até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar? Até quando eu direi isso e o Senhor não vai me ouvir? E ele começa questionando. E quando Deus diz o que vai fazer, ele diz, não, Senhor. Ele argumenta com Deus, mas o Senhor é puro de olhos. Teus olhos é puro, é santo, não pode ver o mal.
Quando Deus diz o que vai fazer, então, quando você pensa qual era a situação que aqueles leitores de Abacuque, aquele povo que receberam a mensagem estavam passando, para se construir teologia bíblica, e aqui nós começamos a pensar no método que vocês vão ter que aprender aí, e já comecem a tomar nota, o método indutivo. Tem que fazer pergunta ao texto que você está lendo. Uma outra situação. Você lê o livro de Crônicas, você lê o livro de Reis. Por que há a mesma narrativa de forma diferente? Surgem perguntas. E aí essas perguntas você vai começar a fazer ao próprio texto para daí surgirem as ideias. Por exemplo, vocês creem, agora a pergunta é para vocês, que é possível que os diversos textos da Bíblia ela forme um todo coerente? Vocês creem nisso? A diversidade de textos da Bíblia, quando você faz uma junção desses textos, há um todo coerente ou há uma contradição na palavra? Quem me ajuda? A coerência. Se você de Gênesis e Apocalipse. Se você disser que eu tenho uma contradição, né, irmã Lola? Tem um negócio errado com você. Aí não achei que orar na sua cabeça ainda hoje. Aceitar Jesus de novo. Em nome de Jesus. Até porque a Bíblia, ela lembrem-se da declaração de fé, não é? Ela é inerrante, infalível, e o que mais? Vocês estudaram isso em bibliologia. São os alunos bons. Maiara, você falou, mas aí você falou com o microfone desligado. A Bíblia, ela é inerrante, ela é infalível, tá certo? Ela é a palavra de Deus atemporal, é um todo coerente. Até mesmo aquilo que não parece ter sentido. Ela é a revelação máxima de Deus. A palavra, ela é inspirada pelo Senhor, tá certo? Pelo seu Espírito. Então, quando nós olhamos nessa diversidade de texto, nós encontramos unidade no meio da diversidade, tá certo? E aí vocês vão gravar bem esse texto. Então, a teologia bíblica, ela em si, né, precisa-se de um método que eu falei para você, todo teólogo precisa aprender esse método chamado indutivo. O que é o método indutivo? Por aí você começa a fazer, já trabalhar um pouquinho da exegese. Você vai expor o texto. No método indutivo, o seu papel é de um investigador. O que é que o investigador ele faz para chegar a conclusões, irmãos? O que é que o investigador ele faz para chegar a conclusões? Perguntas, questionamentos. No método indutivo, vocês vão aprender, já anotem aí, que no método indutivo vocês vão aprender um método chamado com 3 ou 4 letrinhas. O, I, C, A. Vocês vão ouvir esse método chamado OICA. O-I-C-A. O método OICA, que é o método que nós usamos no estudo indutivo do texto, o O é a observação do texto. Quando você pegar um texto, seja do Velho ou do Novo Testamento, é para qualquer um, é uma ferramenta, você vai perguntar o que diz o texto. Guarde suas pressuposições e seu achismo. Você pergunta o que o texto diz. E quais são as perguntas? Quem está falando? O que está falando? Onde está falando? Quando falou? Você vai fazendo perguntas ao texto que você está lendo. Quem é o personagem principal ali? Essa é a observação do texto. O papel do investigador da Bíblia, o que é que ele faz? Vai tomando nota de tudo. Não vai fazendo o sermão logo uma vez, a não ser que você já tem toda uma técnica, uma habilidade, os anos, e tem hora que não flui não, viu? Tem hora que tem que partir, orar, você pedir direcionamento a Deus, mas você precisa estudar as Escrituras, tá certo? Então, você faz a observação do texto.
Na observação, você toma nota de todas as informações, o que o texto está falando. O I é a interpretação. Agora, na interpretação, qual é a pergunta que se faz ao texto? O que significa? Quando você pega o texto, a pergunta é o que significa, qual era o contexto em que esses autores estavam envolvidos. Não faça, irmãos, em nome de Jesus, não manipule o texto para trazer uma ideia que é sua. Traga uma ideia que é da Bíblia, da palavra, que é Deus que está falando. Porque tem gente que faz o quê? Tenta fazer o quê? Manipular o texto. Usar o texto como pretexto para uma grande heresia, uma falsa doutrina, e querer que a igreja engula de goela abaixo. Não é assim, não. Você e eu, irmãos, a nossa responsabilidade, antes de ser com os homens, é com o Deus eterno. É com o Espírito Santo que inspirou as Escrituras e que nos auxilia na interpretação dela. Então, você pergunte o que o texto diz, o que significa esse texto, C, aí, é uma correlação. O que é a correlação? O que você vai fazer na correlação? Você vai pensar o seguinte: o que outras passagens da Escritura falam sobre esse assunto que está no texto? Tem algum texto que me ajude? Por exemplo, irmãos, quando você for falar sobre o amor, vou dar aqui um exemplo prático. No método Oika, tenha muito cuidado. Porque a Bíblia, dependendo do contexto, está se referindo a um tipo de amor. Vocês entendem? Pode ser o eros, pode ser o ágape. Né? Vocês entendem isso? Então, precisa-se estudar o contexto, perguntar quem está falando, o que significa, como foi, quando foi. Aí você diz onde é na outra passagem que está falando sobre esse mesmo assunto e que me ajuda a compreender e aclarar esse texto. Essa é a correlação. E, por último, que é o nosso maior desafio. Nós temos 2 grandes desafios: interpretar corretamente e agora vem aplicar corretamente. A é a aplicação do texto. Como eu pego todas essas ideias, toda a compreensão que eu tive do texto no passado, dentro do seu contexto, e agora é palavra de Deus para mim, trazendo para a minha realidade. Então, quando você for fazer aí, antes de essas ferramentas, o método indutivo, tem outros métodos. Vamos dizer, tem um tópico, sabe? Tem o biográfico, mas aqui o indutivo ele é fundamental na construção da teologia bíblica, tá certo? Por exemplo, quando você lê o Pentateuco, você vai chegar no Pentateuco, finalzinho de Deuteronômio, e você vai encontrar a narrativa da morte de Moisés. Como é que Moisés narrou a sua própria morte? Aí o método indutivo vai te ajudar. Você pergunta, porque lá está dizendo quem é que assumiu o lugar de Moisés. Então, possivelmente, Josué descreveu o último capítulo. Tá certo? Aí, irmãos, porque lá em Deuteronômio, Moisés descrevendo a respeito da sua morte, não era profético, não. Não, o texto ali não é profético, é descritivo. Tá claro, irmãos, ou tá complicado? Que começou a chuvinha boa, viu? Tá bem? Sim. Vamos lá? Sim. Claro. Método Oika. Observe o texto, pergunte o que eu vejo no texto. Interprete o texto, o que significa o texto. Correlacione o texto, se for possível. Nem sempre vai ser possível. Correlacionar o texto é algum outro texto que me ajuda a aclarar o que eu tenho dito, ou respalda aquilo que eu afirmei, ou que está escrito. E, por fim, como esse texto é relevante para mim nos dias de hoje? Como eu aplico para a minha vida? Como eu passo a viver essa palavra de Deus revelada? O princípio, como eu aplico nos dias de hoje para a igreja, de uma maneira pessoal. Então,
essa é aí o nosso, né, objetivo como teologia bíblica, construir a teologia a partir do texto. Então, dentro da última pergunta, é possível que os textos diversos da Bíblia formem um todo coerente? Sim. Essa última pergunta, ela é a mais importante e é o motivo que faz a teologia bíblica. Qual é o nosso papel fundamental? A teologia bíblica, a resposta para essa pergunta lá, ela foi afirmativa e graças a Deus ela foi. Eu espero que tenha sido aí por todos vocês, não só por mim, por alguns. Mas se a resposta ela é afirmativa, então o papel do teólogo bíblico é fazer com que as pessoas entendam qual é a grande mensagem de toda a Bíblia, se há um todo coerente. Qual é a grande mensagem da narrativa bíblica? Então, no mínimo, a teologia bíblica, ela ajudará na compreensão dessa grande mensagem ou das grandes mensagens aí, quando nós formos, à medida que forem surgindo temas dentro do texto, né, contida ao longo do relato das Escrituras. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? Porque aqui está no singular e logo em seguida eu ponho no plural, grandes mensagens. Há um tema principal, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E aí há uma diversidade de temas, e a gente vai ver aqui, eu vou citar alguns para vocês. Ou seja, toda a Bíblia, a mensagem central dela tratava do reino de Deus, desde lá, o Gênesis. A grande mensagem era as alianças. A grande mensagem que a gente vai vendo no decorrer da revelação era sobre as promessas, porque em todo o tempo a gente vai encontrando desde Gênesis 3,15, a bendita promessa da vinda daquele que seria que esmagaria a cabeça da serpente, né? Então, será que a temática era promessa? Aí há divergência em alguns teólogos, e nós vamos ver aqui, dentro dessa matéria, vamos citar algumas divergências e pensamentos, mas vamos tratar, até porque o nosso curso aqui, ele a gente não tem como, né, abordar todo o tema de uma maneira muito mais exaustiva, então a gente precisa trabalhar o tema que nós cremos, e não somente cremos, mas os grandes teólogos, escritores, eles creem que seria a grande mensagem. E essas grandes mensagens aí no plural seria, você está lendo o texto, surge um tema, né, dentro do texto, né? E essa grande mensagem está revelada em outros livros, em outros textos nós vamos encontrar, tá certo? Então, muitos têm lido a Bíblia como se fosse apenas um mosaico. Alguns leem a Bíblia como se fosse um mosaico de pequena parte. Ou seja, dicotomiza a palavra de Deus. Por isso a importância da teologia bíblica. Aí pega o texto e diz, aqui é parte teológica. Essa parte aqui é moral. Essa parte aqui é histórico-crítico. Essa parte aqui serve para sermão, mas esse texto aqui não serve para sermão, não. Essa parte aqui só serve para devocional pessoal. Por exemplo, o livro de Salmo é só para devocional pessoal, para você cantar, ler e orar, mas não serve para sermão. Não façam isso. Você já fez isso em nome de Jesus. Pega um texto e diz assim, não, isso aqui não consegue sair um sermão nunca disso aqui. Então, a gente precisa ter cuidado, porque alguns leem a Bíblia como essa pequena parte. Mas quando nós lemos a Bíblia de um modo tão fragmentado, nós ignoramos, irmãos, a intenção do autor divino, que era moldar a vida daqueles que estavam lá, né? Mas como palavra de Deus atemporal para todas as eras, todos os tempos, era também moldar nossa vida por meio da história que ela conta.
Então, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu lá em Romanos, no final da sua carta, ele disse que tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, não há uma parte nas Escrituras que não tenha algo para nos ensinar. Então, não a ignore. Tá certo? Sempre tem... Sabe aquela partezinha chata que quase a maioria, vou dizer assim, não quero exagerar, não, mas não vou botar 80%, 90%, 100%, não, mas vou botar aí uns cebozinha, 30% não gosta de ler genealogia. Não, eu vou dizer que quase 100% aqui dos meus alunos gosta não. Chega na genealogia, a gente pula. Aquelas páginas, meu Deus, qual é a importância disso aqui? Para nós parece não ter muita importância, mas para os primeiros leitores havia uma grande importância. E há princípios que a gente pode aprender. Irmãos, às vezes a gente ignora, mas quando eu leio uma das primeiras genealogias que nós vamos encontrar na Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo de número 5, finalzinho do capítulo 4, já começa com a geração de Sete. Irmãos, é precioso. Tá? É meu áudio, irmãos? O microfone ligado, professora. Se algum tiver microfone... Maria Socorro. Irmã Maria de Socorro, desligar aí seu microfone. Eu achando que era a minha internet. E eu também achando que era a minha, que eu digo, daqui a pouco não vai sair. Ai, Meu Deus. É só desligar o microfone, irmão. Então, vejam só. Quando você lê a genealogia, é lindo quando você vê vamos voltar aí para o texto, para eu mostrar para vocês, dentro dessa genealogia, que é tão chatinho da gente ler, mas é tão maravilhosa você aprender algumas coisas dentro dela. Eu queria que vocês fossem aí para Gênesis, capítulo 4, o versículo 26. Nós não vamos ler toda a genealogia para não tornar cansativo e vocês saírem da aula dizendo que a internet caiu. Então, por favor, permaneça aí. Gênesis, capítulo 4, versículo de número 26. Preste bem atenção. A partir do versículo 17, fala aí da genealogia de Caim, certo? Aí, quando você vai para o versículo de número 25, torna Adão a coabitar com sua mulher, teve Sete. Aí, no versículo 26, olha na genealogia o que diz. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. E o que aconteceu? Daí se começou a invocar o nome do Senhor, na genealogia. Aí você vai lá para o capítulo 5, o versículo de número 18, diz assim: Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Vamos pular para o versículo 2? Andou Enoque com Deus. Aí você caminha mais um pouquinho ainda em Gênesis, capítulo 5. Nós vamos lá para o versículo de número 28. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. No capítulo de número 6, versículo 9, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Que coisa linda, né? Na genealogia. Um começa a adorar a Deus, invocar o nome do Senhor. O outro anda com Deus. E agora, em Noé, também disse que ele seria de consolo dos trabalhos e das fadigas. E aí,
vem lá a informação que ele andava com Deus. Então, não pula a genealogia, não. Tem alguma coisa. Irmãos, tem uma história meio traumática na minha família. Minha cunhada estava grávida, ela é cristã e meu irmão não. E eles disseram assim, não, procura o nome bíblico para dar a meu filho que tenha a letra R, né? Eu digo, agora aí vai ser um negócio meio complicado. Já tinha o nome dele, é Rômulo, e disseram, mas aí eu queria um segundo nome com a letra R. Irmãos, eu sofri para procurar esse nome com a letra R. Vocês conseguem lembrar alguém, um personagem bíblico com a letra R? Eu encontrei um. Que tivesse um Tem um que eu significado acho positivo. lindo. Né? Eu Qual acho foi? lindo, Reuel. 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 Eu achei Refaías. O nome do meu sobrinho é Rômulo Refaías. Ele disse, Pobre de Rômulo. Jesus, onde é que a senhora achou esse nome Refaías? Eu digo, na Bíblia. E aí, irmãos, o melhor de todo é que Refaías foi um grande guerreiro, está lá na narrativa de Josué, capítulo número 9, na genealogia, a gente encontra nome para os filhos, viu? Por sobrinho, por neto. Então, cuidado aí, procure primeiro o significado, porque tem uns nomes que são meio desastrosos, né? Aí ele diz, mas tia, como foi que a senhora achou esse negócio de Refaías? Eu digo, na Bíblia. Seu pai pediu com a letra R, e eu achei, tá certo? E aí nem tinha lembrado de Reuel, né? Talvez fosse pior um pouquinho, Lola. Oi? Talvez fosse pior um pouquinho para ele, Reuel, né? Reuel seria mais feio. Mas eu conheci um pastor Reuel, de uma grande igreja lá em Belo Horizonte, a Igreja Batista Peniel. Então, o nome dele é pastor Reuel e já escreveu vários livros também, tem alguns deles, tá certo? Então, tá aí. Então, tenhamos cuidado. Quando a gente for ler a Bíblia, tenhamos cuidado com as fragmentações, tá certo? E tentar dizer, isso aqui é teológico, isso aqui é só moral, isso aqui é histórico, isso aqui serve para sermão, isso aqui é só devoção. Tenham cuidado. A Bíblia toda é um todo coerente, tá certo? E quando a gente fragmenta ela demais, nós corremos um grande risco de colocar mais, não é, aquilo que nos convém, manipularmos o texto do que, de fato, falarmos a intenção do autor quando, inspirado por Deus, colocou o texto aí, ou escreveu o texto, e hoje está aí, palavra de Deus para nós. Então, quando permitimos que a Bíblia se torne tão fragmentada, há o perigo de ela ser absorvida em qualquer outra história que esteja moldando a nossa cultura e ela assim deixará de moldar nossa vida como deveria, tá certo? A palavra de Deus. Antes, lembrem-se, viu? Todas as vezes que a gente for ministrar, seja a área que você exerce o ministério, antes de você pensar, essa palavra vai se encaixar com o irmão fulano e irmã fulano. Lembre que ela tem que se encaixar com você. Ela primeiro fala com você e assim Deus usa para falar com o outro, tá certo? Ela falou num período da história com alguém, ela fala com você, que é o estudante, o teólogo, não é? O servo de Deus que tem prazer na palavra, em estudá-la, em investigar de fato a intenção do autor, e assim como Deus fala com você, ele leva você para declarar essa palavra e moldar a vida de alguém, né? Então, logo, a unidade das Escrituras, ela não é uma questão secundária, tá certo? Então, uma Bíblia fragmentada, preste bem atenção aqui nessa citação, que ela foi retirada do livro de Ralph Smith. Uma Bíblia fragmentada pode, na verdade, gerar adoradores de ídolos teologicamente ortodoxos. Ou seja, crê que está corretíssimo o que ele pensa e a maneira como ele interpretou. Moralmente ele é íntegro e pode gerar um ídolo dentro de você fervorosamente piedoso, de tanto que você fragmentou as Escrituras. Pode gerar em você um adorador de ídolos.
E o ídolo pode ser você mesmo. Você vai ser o seu próprio adorador. Eu carrego a interpretação correta e eu fiz dessa maneira. E você começa, né, a entender pelo seu fervor em nome dele, né? Começar a impregnar ou colocar sobre algo ou sobre alguém, não é? Uma ideia que a Bíblia nunca quis falar a respeito disso. A intenção do autor nunca foi aquilo que nós pensamos e que os grandes pais das heresias estão aí pensando que é. Né? Então, tenhamos muito cuidado, irmãos, tá certo? A Bíblia, ela é um todo coerente. Aquilo que a gente, às vezes, não consegue entender, que está obscuro em um texto, você vai para outro texto, lança luz sobre aquele texto, e aquilo que não está nas Escrituras, não tente inventar algo para trazer uma interpretação, ou trazer, perdão, não uma interpretação, uma aplicação ou um entendimento do que o texto não está falando. Se ele não está falando, você vai fazer o quê? Inventar? Se não há um outro texto em que haja essa concordância ou essa compreensão, o que você vai fazer? Criar uma heresia? Cuidado. Então, a gente só fala realmente aquilo que o texto está dizendo, não é? É porque eu acho que o texto está dizendo isso, não. Então, a partir do momento que você acha, às vezes assim, eu acho que eu preciso estudar mais as Escrituras, preciso me dedicar mais no conhecimento delas. Tá certo? Então, irmãos, e essa é uma jornada, uma caminhada, né? Eu já falei para vocês que eu já preguei minha primeira heresia e eu acho que eu já preguei outras por aí. Por quê? Por equivocações. Eu contei para vocês ou foi em outra turma que eu contei? Minha primeira heresia foi o pipoco na igreja. Foi aqui que eu contei? Não, professora. Não. Pastor Paulo nunca me expôs diante de vocês, que ele gosta de contar essa Mas conte. Não, nunca fez isso, não. Eu senti falta de Roberta, ela não está aí, não? Ela está fazendo um trabalho com as meninas ali na sala. Ok. Tá, mas ela vai assistir depois, viu, Vanessa? Tá certo. Porque eu senti falta dela aí. É a história do Levita, é? Tu já conhece. Ele já contou para tu, foi? Vocês, a maioria não, conhece? Na turma presencial, quando eu estava estudando. Então eu vou contar para vocês nunca mais fazerem isso. Mas quem nunca, né? Quem nunca? Quem Diz nunca? que todo bom pregador tem que alguma vez na vida ter falado heresia. É? Eu me encaixo aí nesse quadro, né? Não sou boa pregadora, mas me encaixo no quadro da heresia. Então, as pessoas elas têm um conceito muito equivocado, porque acham que você é irmã de pastor, que você é esposa do pastor, que é a prima do pastor, a filha do pastor, você tem um conhecimento das Escrituras, assim, uma coisa extraordinária. Eu me converti, né, em 99, e eu dava aula numa escola, na escolinha da nossa igreja. A minha formação magistério. E aí, com 3 meses de crente, era assim, não, e um devocional entre os professores, com os funcionários da escola. Não, quem vai pregar a próxima semana é a irmã do pastor. E essa coisa, irmã do pastor, dá um certo... Aquela coisa. Dava, né? Hoje não. Hoje é a irmã, ele é irmão da missionária. Mudou o quadro, né? E aí, a missionária, tu aceita, Vanessa, tu é irmã do pastor Paulo, traz uma palavra para nós. Eu digo, pronto, tá certo, eu trago. Cheguei em casa, como bom crente, novo convertido, querendo impressionar alguma coisa. Aí eu digo, vou procurar um texto bem facilzinho. Fiz aquela oraçãozinha, muito simples, de novo convertido, 3 meses, irmãos. Eu ainda estava fazendo discipulado, viu? Me botaram para pregar. Aí eu escolhi o texto do Bom Samaritano. Eu digo, é um texto muito fácil de... E aí trouxe aquela palavra, né, e tal, contei a historinha toda. Aí uma irmã que tinha bem 15 anos de crente, ela tinha uns 15 anos de crente já, viu? Aí ela levanta a mão e diz assim, Vanessa, o que era um levita? Vocês acham que eu queria sair mal? Hoje, irmão Giovanni, eu já aprendi. Quando me faz uma pergunta, eu digo assim, irmão, eu não sei não, eu vou procurar e na próxima aula eu trago a informação. Mas na época eu queria impressionar, né? Era a irmã do pastor Paulo. Aí eu procurei na minha cabeça um conceito de levita e não vi, irmão, não tinha, eu não sabia o que era um levita. Aí eu disse assim, um levita
era um mágico que levitava as pessoas. Não, mas sabe qual foi o maravilhoso? Foi a carinha da irmã, ela fez assim, uau! Vocês estão morrendo de rir, né? Mas sempre conta essa história. Eu digo, meu Deus. Um dia que eu tirei... Irmãos, eu fui dar minha aulinha depois do culto infantil, eu fui dar minha aula, né, na escola. Do culto infantil, não, do culto lá com esses funcionários. Irmãos, eu estava em desespero, porque eu não sabia o que era um levita, eu sabia que eu tinha inventado esse negócio. O primeiro que veio na minha cabeça foi o mágico que levitava as pessoas. Eu fui para casa com aquela angústia, doida para pegar um dicionário, mas com vergonha de pegar o dicionário na escola, para ver alguma coisa, onde é que saía esse conceito sobre levita. Quando eu cheguei em casa, irmão, eu fui ler sobre um levita, que vergonha. Meu Deus, onde é que saiu esse negócio? Que eu fui ler o que era um levita, o que fazia o levita. Se eu fui perguntar a vocês, vocês não iam saber o que era um levita, viu? Ficam rindo aí, mas tem alguns que não iam ser. Da tribo de Levi, é muita coisa. Aí, irmãos, eu aprendi. Mas acharam tão maravilhosa a minha palavra que um mês depois, um mês e pouquinho, me botaram para pregar de novo. E eu mal. Aí, quando eu cheguei... Agora, irmãos, o triste é que um quadro de funcionários, todos cristãos, não sei se é porque era a irmã do pastor, ninguém me corrigiu. Ninguém me corrigiu. Quando foi um mês e pouquinho depois, eu fui para pregar para uns lá, mas não se pregar os irmãos. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Na outra vez, a irmã fulana me perguntou o que era um levita, e eu disse para vocês que levita era mágico. Mas eu quero começar dizendo para vocês que um levita não era mágico, não. O que é que fazia um levita? De onde eles vinham? A função deles. E não é somente hoje ser músico na igreja, não. Mas desde aquele dia eu aprendi. Eu era... 3 meses depois foi que eu me batizei, viu? Eu, com 6 meses eu terminei de discipulado para me batizar. Mas eu acho que foi desde o início, Deus tinha um propósito. Então, algumas heresias, talvez, elas já passaram por aí desapercebidas, outras que eu digo, pá, não é por aqui não. E ainda vou cometer outros erros. Mas o bom estudante das Escrituras, eles investigam, eles extraem de fato, expõem o texto, traz o texto, né, para fora, o que ele de fato significa, para trazer uma aplicação correta para os dias de hoje. Então, tenhamos cuidado, tá certo? Estamos quase chegando ao final. Por favor, a história do levita é só uma ilustração, tá bom? Então, quando me convidarem para pregar nas suas igrejas, eu não vou contar a história do levita. Vou pregar realmente o que é o levita. Então, a fim de que nossas vidas elas sejam moldadas pela história das Escrituras, nós precisamos entender 2 coisas. E nós vamos encerrar nossa aula aqui, porque aí entraremos num outro tema na próxima. Primeira, para que a nossa vida seja moldada pela história das Escrituras, primeira coisa, a história bíblica, ela é uma unidade convincente da qual nós podemos depender. Olhe para o texto sagrado, entendendo que toda a história bíblica é forma ou tem uma unidade convincente, e nós podemos depender dessa palavra ou dessa história bíblica, daquilo que as Escrituras nos ensinam. E um maravilhoso, que a partir daqui nós vamos caminhar com a nossa teologia bíblica, entrando propriamente dita no ateu. Cada um de nós, dentro dessa história, nós temos um lugar, tá certo? Então, possamos começar a teologia bíblica do Antigo Testamento com essa mentalidade. Há uma unidade convincente, nós podemos depender, e todos nós encontramos um lugar dentro dessa história, né, das Escrituras. Ela sempre nos ensinará, ela sempre vai nos moldar, ela sempre vai nos conduzir, à medida que a gente se dedica a fazer uma teologia bíblica correta, tá certo? Ela sempre nos conduzirá ao lugar devido, né? E aquilo que Deus mesmo tem para nós como propósito de vida, tá certo?
Então, a gente vai encerrar nossa aula por aqui hoje. Na próxima semana, nós estaremos juntos, se assim o Senhor permitir. Então, hoje já enviarei para vocês amanhã, o material para que o pastor Paulo possa aí disponibilizar no site, tá certo? O livro já vai estar disponível. Eu não coloquei os capítulos, porque como eu baixei o PDF e ele está completo, mas aí vocês já sabem, se não tomaram nota, aqui no slide já vai a indicação das páginas que vocês vão ler para essa disciplina. Irmão Giovanni?